mistério, né? Já vi, eu captei a vossa mensagem. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Mais um domingo na casa do Pai. Espero que o início de ano já tenha sido uma bênção. O Senhor já tenha feito grandes coisas. O Senhor já tenha transformado a sua vida, a sua família. E hoje nós vamos compartilhar a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 15. João, capítulo 15. Eu só vou continuar tudo o que Deus já tem falado para nós no dia de hoje. O pastor Edmur falou um pouquinho, o pastor Rogério também, o Black também falou. Então, eu só vou complementar, tá bom? Que nessa noite eu possa ser instrumento do Senhor para a edificação da sua casa, da sua família. Assim como o Senhor tem me transformado através da palavra dele, que você possa ser transformado também através da palavra do Senhor Jesus. Diz assim: Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora ela esteja em mim, mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim que fiquem limpos e dê mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio do ensinamento que eu tenho lhes dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unidos com vocês. Pois, assim como os ramos só dão uvas quando estão unidos com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esses dão muitos frutos, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão de tudo o que pedirem. Vocês receberão de tudo que pedirem. E a natureza gloriosa de meu Pai se revelada quando vocês produzem muitos frutos, assim mesmo mostrarão que são meus discípulos. Até aqui, meus irmãos, até aqui. Senhor Deus, Pai maravilhoso, eu agradeço, Pai, por ter o privilégio de mais uma vez estar na Tua casa, Pai, e poder compartilhar das Tuas Escrituras, do Teu Evangelho, aquele que nos transforma, aquele que nos direciona, aquele, Senhor Pai, que libera, Senhor Pai, o mal que está dentro de nós, Pai, e transforma, Senhor Pai, conforme a Tua vontade. Aquela palavra, Senhor Pai, que tem poder, que cura, liberta e transforma, Senhor Pai. E através dela, essa noite, Pai, pedimos que o Senhor venha transformar as nossas vidas, que o Senhor venha trazer uma direção, Pai, que o Senhor venha trazer clareza, Senhor Deus, e que Teu Espírito Santo venha testificar no coração de cada um essa noite, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Eu sou suspeito para falar do livro de Deus. Eu sou suspeito. Mas eu fico admirado com cada trecho da Bíblia, por menor que seja o versículo ou o capítulo, ele tem uma maneira muito grande de falar nas nossas vidas. E quando o Senhor está falando da videira verdadeira, então quer dizer, a videira verdadeira, existe uma que não é verdadeira, correto? Assim como eu acredito que no meio de nós existem os falsos profetas, como a Bíblia nos menciona, e também tem aqueles cristãos de fachada, né? Aqueles que aparentam ser cristãos e não é. E a Bíblia também, Jesus também, ele dá um exemplo desse tipo de cristão, esse tipo de fruto. O Senhor usa muitas parábolas, e aqui ele está mencionando a figueira. Onde eu morava, tinha um pé de manga.
Uma mangueira. Eu não sei se os irmãos que estão aqui, estão em casa, sabem como que funciona um pé de mangueira, como que ele produz um fruto. Eu ouvi uma velha história que dizia que uma vez tinha um rapaz que tinha um pé de macieira na casa dele. E ele estava em casa e ele começou a ouvir alguns gemidos. E quando ele correu para o quintal, a macieira estava fazendo força para dar o fruto. Aí eu te pergunto, isso é verdade? Não. Não é verdade. E ele também falou que não era verdade. Por quê? O fruto é natural. Não existe um esforço para ser gerado o fruto. Não existe. É natural. Eu olhava para a manga, estava tudo verde, tudo bonito. De vez em quando umas florzinhas, do nada já tinha fruto. Aos poucos estava verde, crescendo. Daqui a pouco começava a ficar avermelhado e já estava madurando. Era natural, processo natural. Por quê? Ali existia um conjunto. A terra estava fértil, chovia. E o processo natural estava acontecendo. Agora, se eu cortar um pedaço do galho dessa mangueira e colocar num canto, não vai acontecer nada. Não vai gerar o fruto. Não vai ter o fruto. E o Senhor nos compara com uma figueira. O que é uma figueira? É um figo. E em Valinhos ou Vinhedos, se você passar lá, você vai ver como é uma figueira. Como que é o fruto, como é gerado. E a figueira, ela tem um processo interessante. Ela não é uma árvore bonita, né? Uma polpa bonita. É algo diferente, né? Você olha e fala, como que pode sair um figo dali, né? Que ela aparece primeiro as folhas, aí seca, depois vem o fruto, depois sai a folha. Então é totalmente ao contrário de qualquer outro processo. E assim é o nosso processo com Deus. Quando ele fala que se nós permanecermos nele, nós vamos dar bons frutos. E quais seriam os bons frutos? Eu vou mencionar alguns dos frutos que o Senhor fala que devemos ter. O nosso fruto não é só quando nós ganhamos a nossa família para Deus, quando nós conseguimos direcionar um amigo nosso para a casa de Deus, não quando nós temos algo ali que nós podemos apresentar. Porque nem sempre isso é a recompensa. Nem sempre isso é o nosso fruto. Às vezes outras pessoas já oraram, já intercederam para essas vidas. E nós somos apenas instrumentos. Mas nós temos que crer também. Assim como a palavra de Deus diz, que nós, quando orarmos, nós devemos crer nas nossas orações. Porque nós permanecemos nele. É assim que faz. Às vezes, meus irmãos, nós estamos provando de um fruto que não foi nós que produzimos. Às vezes, outras pessoas que tiveram um trabalho de regar, de cuidar, de podar. E aí o Senhor também fala de uma poda, né? Ele fala que às vezes nós temos que ser cortados para continuar dando fruto. Aí você fala, mas por que eu tenho que ser cortado para continuar dando fruto? Porque se ele não podar, você não vai continuar crescendo. Aí você fala, poxa, mas por que o Senhor vai permitir essas coisas? Porque ele passou por isso também, os discípulos deles passaram por isso. E se nós passarmos por isso, vai ser um privilégio. Se está tendo uma luta, uma dificuldade, uma perda, aprenda com ela, continua crescendo. Se você precisar se esvaziar de você todos os dias para continuar crescendo junto com Deus, faça isso. Às vezes nós temos que nos podar, sabe? Parar a nossa vida, analisar, falar, Senhor, o que não condiz perante os teus mandamentos? O que eu estou fazendo mediante tudo que o Senhor tem me ensinado? Ele diz que nós já temos um ensinamento. Nós já estamos limpos, versículo 3. Vocês já estão limpos por meio dos meus ensinamentos que tenho lhes dado. Então nós já estamos recebendo o ensinamento dele dia após dia. Seja no devocional que o pastor Edmur manda todos os dias, que talvez você já acha que é um praxe e nem lê. E às vezes Deus está mostrando para você uma direção. Às vezes Deus está te dando, está te respaldando para algo que vem acontecer. E às vezes nós deixamos passar batido, mas Ele tem alimentado todos os dias nossas vidas. Ele tem dado essa palavra.
Hoje você está recebendo um pouco desta palavra. No versículo 4 ele diz que nós continuemos unidos com Ele. E eu continuarei unidos em vocês. Olha que interessante. O porquê unido? Meu irmão, se a minha mão não estiver no meu corpo, qual a serventia ela vai ter? Nenhuma. Agora, se a minha mão estiver unida com o meu braço, com todo o conjunto, eu vou poder fazer grandes coisas e a minha mão vai ser o auxílio. Agora, eu vou falar algo aqui que talvez vai te confrontar. E vai talvez dar um nó na cabeça. Você não precisa fazer esforço para dar fruto. Ah, mas o Senhor fala que nós devemos ter o fruto do Espírito. Sim, o fruto do Espírito. Mas o fruto vem dele. Nós somos apenas o que? O galho, o ramo. E nós temos que estar nele. Porque se nós não estivermos nele, ele também não vai estar em nós. Está escrito aqui. Permanecer em mim, que eu permanecerei com você. Se você estiver em mim, eu vou estar em você, vou estar ligado, é uma coisa só. É igual a energia da tua casa. Se tiver energia no poste, o fio estiver ligado na lâmpada, você vai ter luz na sua casa. Mas se o fio estiver cortado, você não tem luz na sua casa. É a mesma coisa. E o Senhor está falando, permanece em mim, que eu permanecerei em você. O que isso quer dizer, meu irmão? Continua no Senhor. Continua no Senhor. Que você continuar dando fruto. Vai continuar dando fruto. Você vai ver o fruto. Meu querido, tem coisa que não está no nosso alcance. E uma delas é o fruto. Porque é natural de Deus. Eu vou usar uma situação para ficar bem claro aos irmãos. Eu tenho um filho, todos sabem, o Brian. Mas como que eu vou fazer o Brian? Hoje eu vou chegar em casa, vou falar, mulher, vamos fazer uma criança. Eu não tenho esse poder. Eu não tenho como construir uma criança, fazer uma criança. Através da atividade com a minha esposa, eu consigo fazer o processo natural e Deus vai fazer o sobrenatural dele, que é criar. A criação vem dele. Ele vai fazer o fruto, não eu. Então, é mais ou menos assim que funciona. E muitas das vezes nós achamos que nós que criamos a coisa. E não, é Ele que cria. Nós somos apenas a parte que constrói o fruto. Nós somos a ponte. Aí o Senhor fala que, em Mateus, ele diz que existia uma certa... eu vou até ler para não colocar nada mais. Eu quero ser bem fiel. Mateus 21 diz assim, em relação à figueira. Olha a analogia que o Senhor diz e vai bem o que o pastor Edmur falava aqui durante o ofertório. Se você tiver vibrado, meu irmão, Deus vai falar em qualquer situação do culto, aonde você estiver, em qualquer lugar, até aquele cara que pede para limpar o teu para-brisa, Deus pode te usar para te falar. E diz assim, no dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. E ele viu uma figueira à beira da estrada e foi até lá. Mas não encontrou nada, só folhas. Aí ele disse à figueira, nunca mais dê figos. Nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso e ficaram admirados. E disseram, como a figueira secou depressa? Então Jesus diz, eu afirmo que isso é verdade. E se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com a figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer, este monte levanta-te e vai até o mar. E isso acontecerá. Se crerem e receberem tudo que pedires em oração. Sabe o que isso aqui quer dizer, meu querido? Talvez é aquele crente que você vê todo engravatado, terno aqui, Bíblia aqui, tudo lustrado. Tudo lustrado. É só uma fachada. Só uma fachada. Está cheia de folha, mas não tem fruto nenhum.
Às vezes nós estamos todo aqui maquiados, achando que estamos apavorando, e o Senhor está olhando o nosso interior, porque Ele consegue ver. Nós não temos esse poder, mas o Senhor tem. Ele olha o nosso interior, olha a nossa mente e fala, estou vendo só folhagem aí, eu não estou vendo fruto. Aí o pessoal fala, um novo, né? Nós estamos vivendo um novo mundo, né? Um mundo que ninguém pode se abraçar, ninguém pode se beijar, tem que usar máscara, mas isso já existe há muito tempo. Eu estava pensando, dirigindo esses dias e falando, Senhor, os abraços já não existem há muito tempo. Não é porque a pessoa vem e te abraça e fala, estamos juntos, não está junto. É um abraço invasivo, não é um abraço verdadeiro, um abraço de compaixão, um abraço de estamos juntos de verdade. Às vezes não era um abraço verdadeiro. Às vezes nós precisamos tirar nossas máscaras, deixar essas máscaras cair. Tirar essas folhagens, essa máscara talvez, meu irmão, não essa máscara aí, ó, estamos usando. É a máscara mesmo, talvez a gente estava só de fachada. Talvez seja a hora de começar a dar fruto verdadeiramente. Só vamos conseguir dar fruto se estivermos nele. Se você estiver nele, eu estarei em você. É assim a palavra do Senhor. Quais são os frutos? Em Gálatas 5, 22 e 23 diz que os frutos, aqui é uma linguagem diferente, mas eu gostei dela, diz assim, os frutos de Deus produzem amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Ó, essa é a nossa parte. Esses frutos nós temos que ter. O que o Senhor vai fazer através dos nossos galhos, da nossa vida, é outra história. Esse fruto quem faz é Ele. Eu, você, todos nós estamos aqui por causa dEle. Não se esforce para dar fruto. Haja naturalmente. Deixa Deus fluir através da sua vida. Existe uma promessa para nós. Quando nós estamos com Deus, estamos conectados nele e vamos ver os frutos acontecerem. Ele diz assim, ó, no versículo 5, que eu achei interessante, que ele diz assim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem estiver unido comigo, eu com ele. Esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês não produzem nada. Nada. É uma promessa isso. Se eu não estiver nele, eu não vou conseguir produzir nada. Se o carro não tiver álcool, ele não vai andar. Se ele não tiver bateria, ele não vai funcionar. E assim por diante, meu querido. Essa é a nossa vida com Deus. Essa é a nossa vida com Deus. E ele continua dizendo, se você não está valendo nada, o que vai acontecer? É como um galho seco. Vai ser lançado, depois vai ser jogado no fogo e vai ser queimado. Mas, ele diz, se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem. Por que continuarem? Porque nós recebemos e muitas das vezes esquecemos disso. Acabou o culto, o pastor falou a paz esteja com vocês, já foi. Não, tem que permanecer, ela tem que continuar em nós. Para quê? Para transformar nossas vidas e permanecermos dando fruto. E vamos continuar. Contigo, e vocês receberão tudo o que pedirem. Como que nós vamos receber tudo? Quando estivermos alinhados com Deus. Quando nós estivermos nele e ele estiver em nós. Quando a palavra dele não só for direcionada a nós, mas quando nós estivermos caminhando com a palavra dele e sendo a palavra dele. Eu acho interessante que Deus diz que nós devemos ser o sal da terra, a luz do mundo. E como nós vamos ser tudo isso? Quando nós estivermos com a palavra dele caminhando sobre nós. E se não existir a Bíblia, como que vai ser? Nós temos que ser a Bíblia viva. Eu ouvi uma vez, eu não lembro que pregação que dizia que nós temos que ser as Bíblias ambulantes aí. Nós temos que andar, nós temos que ser ela. Nós temos que ser um pouquinho do amor de Deus. Permanecer em mim. Para finalizar,
A natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem frutos. E assim mesmo que são os meus discípulos. Meus queridos, nós precisamos permanecer em Deus. Nós precisamos manter a nossa fidelidade com Deus em tudo, para que os frutos sejam gerados através de nossas vidas. Não precisamos fazer força, não precisamos ser quem não somos, não precisamos ser o que o outro diz que é, ou que pensa que é. Não, nós precisamos ser o que a palavra de Deus diz que somos. Nós precisamos ser o que a palavra dele diz que devemos ser. Nós temos que ser o que Deus diz todas as manhãs para nós. O que Deus tem dito para você. Você tem permanecido em Deus? Ou você é aquela figueira que ele viu e falou, seca? Ou você é aquela videira que o Senhor está cortando, está podando? Se você não é, volta, dá tempo. E se você é ela e está sendo podado, fica firme. Deus vai continuar produzindo através da sua vida. Deus vai continuar gerando frutos. Mas permaneça em Deus. Não desvia. Eu não sei como o seu ano terminou e não sei como que está sendo o começo dele. Mas eu sei que você pode romper em nome de Jesus. Porque o Senhor tem algo preparado para as nossas vidas. Continua nele. Amém? Que Deus te abençoe grandemente essa noite. Que você possa meditar nas escrituras dele dia e noite. Vigiar. Estar na torre de vigia em oração. Que é o que ele nos diz. Existe uma bula para nossas vidas. E que a sua situação não defina quem você é perante Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.